Agora, é interessante a Globo aí, porque a gente tem dois casos clássicos de fraude eleitoral utilizando o sistema, utilizando a mídia e o voto impresso. Um foi nos Estados Unidos, aí no século XIX, quando o sujeito que criou a primeira rede de telégrafo sem fio criou também a primeira agência de informações, aí, foi a Associated Press. E eles se associaram ao New York Times para bancar um candidato X lá, nem lembro agora se era do Partido Republicano ou Democrata. E como eles tinham o controle da informação, do fluxo de informação, eles se deram conta que havia dúvidas eleitorais, de resultado eleitoral, das pesquisas da época, apenas numa determinada região dos Estados Unidos. E lá eles concentraram toda a força para a fraude. Tem um livro que saiu na época, A Fraude do Século, e uma fraude que repetiu, ipsis literis, isso aí foi a fraude da Proconsult, da qual a Globo teve uma participação direta. Você tinha o Major Ludwig, que era o secretário de comunicação do governo, quando vieram as eleições de 80, se não me engano, ele reclamou que, como os primeiros resultados eram das capitais, divulgavam para o mundo, ficava parecendo que a oposição ganhou. Chegou em 82, eles montaram aquele sistema, até era o Carlos Nascimento, que não tem culpa nenhuma, que era o locutor, para fazer um acompanhamento da eleição no Brasil inteiro, já com o uso de informática. Contrataram a Proconsult, e a Proconsult fazia um acompanhamento em tempo real do que ocorria nos diversos estados. Eu acho que já aconteceu, eu estava na época no Jornal da Tarde, eu tinha um pequeno computadorzinho, daqueles primeiros que você tinha que programar em BASIC, e o parceiro da Globo em São Paulo era o Estadão. E eles mandavam 2 ou 3 vezes por dia os resultados consolidados estaduais, capital e interior, para o partido político. Eu falei, vou fazer uma coisa adicional aqui, que é tentar ver a composição da Câmara, de acordo com as regras aí do Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro dia, dava Arena disparado. No segundo, um pouco menos. No terceiro, menos. Menos São Paulo. São Paulo dava... Era a regra de 3 simples, porque você tinha capital e interior, mas São Paulo dava estabilizado. Quando o César Maia coloca a boca no trombone, e no caso do Rio de Janeiro, vai no Jornal do Brasil, diz que estavam manipulando, eu fui até o Departamento de Documentação do Estadão pegar o Globo, e no primeiro dia o Globo se vangloriando dos resultados do Globo terem batido com os resultados do TSE. Daí eu fui no cara de sistemas lá do Estadão, o Estadão ele contratava os serviços da Gerdau e IBM aqui. Eu fui no cara de sistemas do Estadão e falei, me conta aí, eu fiz um programinha aí, de umas 300 linhas aí, e constatei o seguinte, se tem 2 sistemas com o mesmo resultado, ou os 2 estão corretos, mas não podem os 2 repetir o mesmo erro. Se dando o mesmo resultado, é porque um é cópia do outro. Daí ele tirou da escrivaninha dele um papel lá e falou, olha, eu vou te mostrar, mas se você divulgar isso aí, eu desminto. Era uma carta da Globo para eles, orientando a pegar o sistema do Proconsult. E ele falou, daí nós investigamos o Proconsult aí no mercado, não tinha uma boa reputação, nós fizemos o nosso específico pela IBM Gerdau. Daí eu falei, mas qual é a intenção da Globo? Porque você vai ter depois a conferência manual, né? Daí eu liguei para o Eurico Andrade, que era um colega jornalista que estava fazendo a campanha do Marcos Freire. Falei, Eurico, você está percebendo tal coisa? Percebemos. Qual a intenção deles? A intenção deles é apresentar a Arena como vitoriosa para desmobilizar a fiscalização dos demais partidos e aí poder manipular o voto. O Pedro Simon, que não tinha esperteza que os pernambucanos tiveram, perdeu a eleição com algumas urnas sem voto branco. Voto em branco era tudo para a Arena. E voto para o MDB era rasurado. E tudo isso por quê? Porque você tinha o voto impresso. Então, eu tive... a minha primeira eleição que eu participei com 18 anos aí foi em São João da Boa Vista. Era um candidato do MDB, do Val Nicolau, contra 3 da Arena. Nós saímos lá da apuração, ele vitorioso por 50 e tantos votos. Chegamos na praça, soubemos que a PM fechou o local de apuração, fizeram a recontagem e deu vitória para a Arena. Né? Ou seja, você tem um histórico de manipulação de voto
de voto impresso aqui, que é fantástico aí, né? Que é fantástico.